Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui nesta quinta-feira para meditarmos na Santa Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui a Bíblia nas minhas mãos e hoje nós vamos ser breves, mas vamos deixar aqui para você, meu irmão, minha irmã, uma explicação muito importante a respeito dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a sequência desses capítulos. Elas não conseguem separar os tempos no discurso do Senhor Jesus. O que para nós e para muitos irmãos está claro aqui, para outros tantos irmãos não está claro. Mas como disse lá o eunuco a Filipe, como eu vou entender se não há quem me explique? Às vezes, nós só entendemos uma passagem das Escrituras quando Deus usa um pastor, um homem de Deus, um irmão, até mesmo um irmão, para nos explicar. E quem sabe isso não vai acontecer com você hoje, meu irmão, minha irmã. Eu vou explicar para você aqui Mateus 24 e 25. Depois da explicação, você lê esses dois capítulos e você vai ver como fica mais claro de se entender depois dessa explicação. Pois bem, o Senhor Jesus, ele está saindo do templo. Então, no capítulo 24, 1, e os discípulos lhe mostram a estrutura do templo. Então, Jesus, ele faz uma predição, uma profecia, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada ali do templo. Pois bem, nós sabemos que essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército do Império Romano, destruiu Jerusalém e o templo e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Pois bem, mas do templo Jesus vai para o Monte das Oliveiras e lá os discípulos fazem duas perguntas, para alguns 3 perguntas. Mas eles perguntam ao Senhor Jesus: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em resposta a essa pergunta, o Senhor Jesus ele vai falar primeiro, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai falar do princípio das dores. É um período de tempo de 3 anos e meio que se chama princípio das dores. É a metade da tribulação que há de vir a este mundo. Tanto é que Jesus, do versículo 5 ao 8, ele diz no final: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, do versículo 5 ao 8 é o princípio das dores. Do versículo 9 até o versículo 14 são as dores. Então, grava isso, meu irmão, minha irmã. Do versículo 5 ao 8 é o princípio das dores, 3 anos e meio. Do versículo 9 ao 14 é as dores, mais 3 anos e meio, totalizando 7 anos. Do versículo 5 ao 14 tem 7 anos. São eventos do início da tribulação até o fim. Pode ver que o versículo 14 termina dizendo: então virá o fim. Então nós temos que ter isso em mente. O Senhor Jesus ele fala do princípio das dores, do versículo 5 ao 8, e das dores, do versículo 9 ao 14.
Só que quando chega no fim, a partir do versículo 15, Jesus volta lá no início das dores novamente. Ele volta lá no versículo 9, ele começa a explicar sobre o porquê desta divisão de princípio das dores e dores. E ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, Jesus marca a divisão de princípio das dores para as dores com a abominação da desolação. Então, do versículo 15 até o versículo 31, Jesus ele vai falar de quê? Das dores novamente, mas com maiores detalhes. E mostrando que ele está falando do versículo 15 até o 31 para os discípulos como judeus. Nós temos que ter em mente que Jesus está fazendo um discurso para discípulos que eram igreja, mas que também eram israelitas, eram judeus. Então Jesus ele fala para os discípulos sob uma perspectiva judaica, e daqui a pouco ele vai falar para eles como igreja também. Jesus não falou para eles aqui só como judeus. Ele falou para eles como igreja também, levando em conta que eles seriam igrejas também. Já eram igreja também. Interessante, né? Só que Jesus separa bem as coisas aqui. Então vamos recapitular até aqui. Do versículo 5 até o 8, princípio das dores. Do 9 até o 14, as dores. Do 15 até o 31, as dores também, mas porém com detalhes adicionais, tendo em vista que os discípulos eram judeus. Pois bem, do versículo 32 até o 35, Jesus ele está falando aqui a respeito da parábola da figueira, aprender a parábola da figueira. Ele diz que quando os judeus, vistem estas coisas, eles deveriam saber que estava próximo à manifestação do Senhor, a segunda vinda para os judeus. Ele diz que não passaria esta geração sem que acontecesse. Qual geração? A geração que entraria no princípio das dores. Não passaria sem que tudo acontecesse. Ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pois bem, nós vimos aqui então que até aqui o Senhor falou para eles como judeus. O versículo 36 de Mateus 24 começa com um mas. Temos que notar isso, olha só. Mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quando ele diz mais, ele muda a visão. Ele não está olhando mais os discípulos ali apenas como judeus, mas como igreja. E este dia e hora que ninguém sabe é o dia do arrebatamento. Então Jesus aqui agora, ele vai falar claramente a respeito do arrebatamento da igreja. Ele vai falar claramente até o versículo 44. Por quê? Olha o 44 que diz: por isto estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Veja que aqui Jesus volta no versículo 36, 34, ele volta entre o versículo 4 e 5, antes do princípio das dores. O dia que ele vem buscar a sua igreja. Deste dia ninguém sabe, nenhum homem sabe. Os anjos do céu também não sabem. Só o Senhor Jesus e o Pai que sabem, e o Espírito Santo. E ele diz:
estáis vós apercebidos também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Veja que ele não está falando da segunda vinda. Quando ele diz aqui, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não, ele não está falando deste dia que ele dá detalhes no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não, aqui ele está falando da segunda vinda para Israel. E no 36:44 ele está falando do arrebatamento. Nós vemos a seguir no versículo 45 que ele vai falar a respeito do que vai acontecer no céu com a igreja. Ele vai falar do tribunal de Cristo, que vai acontecer, o julgamento da igreja para os galardões. Ele vai falar do versículo 45 em diante. Quando chega no capítulo 25, aí Jesus volta antes do arrebatamento. Ele volta ainda antes para mostrar as 10 virgens, que eram, segundo se acredita, como damas de honra, né? Aqui nessa ilustração que o Senhor Jesus está fazendo, esta parábola das 10 virgens, então Jesus mostra aqui o quê? Que durante o período da igreja tem pessoas que vão ficar porque não são conhecidas pelo Senhor. Aparentemente todas são virgens, damas de honras e convidadas para a meia-noite, o casamento, o arrebatamento. Mas metade ficam de fora do arrebatamento porque não eram pessoas realmente convertidas. Jesus mostra aqui que tem pessoas que não têm o azeite, que não tem o azeite, não tem a conversão de verdade, não tem o Espírito Santo de verdade. Estas pessoas não vão ser arrebatadas. Aqueles que parecem ser cristãos, as virgens loucas, né? São 5 prudentes e 5 loucas. Então, as loucas representam são aqueles que parecem ser cristãos, estão na igreja, mas não são. Eles não vão participar do arrebatamento, vão ficar aí nesse mundo, porque Jesus não os conhece. Do versículo 14 até o versículo 30, ele fala também uma parábola, né? Ele fala uma parábola dos talentos para mostrar que há de haver recompensa por servo bom e fiel. Aquele que é servo bom e fiel, ele vai receber suas recompensas. E do versículo 31 até o 46, Jesus fala do julgamento das nações. Esse julgamento das nações não é, meu irmão, de maneira nenhuma o juízo final. Não, porque entre o juízo final, ou melhor, entre esse julgamento das nações e o juízo final, existem 1000 anos. Existe o milênio, onde Jesus vai reinar aqui nessa terra. Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, para se cumprir todas as profecias a respeito do milênio que tem no Velho Testamento. E não adianta pessoas usadas pelos espíritos malignos quererem alegorizar as profecias do Antigo Testamento, não. Dizendo que tudo se refere à igreja, que tudo já se cumpriu, não. Vai se cumprir. É literal mesmo, porque estava profetizado que Jesus ia entrar em Jerusalém no jumentinho. E ele entrou como? No jumentinho. Foi aclamado como rei. Estava profetizado que Jesus ia nascer em Belém. E ele nasceu na onde? Em Belém. Estava profetizado, do Egito chamei o meu filho. Jesus foi para o Egito ou não foi? Foi para o Egito. Então as profecias que nós vemos do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo, se cumpriram literalmente. E eu pergunto, por que nós vamos ficar pensando que as profecias que não se cumpriram vão se cumprir, não vão se cumprir literalmente? Muitos, por exemplo, interpretam as 70 semanas de Daniel
As 69 semanas que já se cumpriram, e cumpriram literalmente, totalmente literalmente. Foram 69 semanas de anos, 483 anos que se cumpriram literalmente. Eles interpretam literalmente, mas quando chega na última semana, aí eles alegorizam. Não, isso aqui se cumpriu lá na destruição do templo. Aí eles alegorizam, aí já não é mais 7 anos que tem para se cumprir. Não, se as 69 semanas cumpriram literalmente, a última semana ainda não se cumpriu, vai se cumprir ainda. Esses 7 anos terão que vir ainda. E essa última semana da profecia das 70 semanas, lá de Daniel, falta uma semana para se cumprir, é exatamente o princípio das dores, e as dores que Jesus está falando aqui está dividindo muito bem. Ô meu irmão, minha irmã, não tem como contradizer isso. Não tem como. Talvez esses minutos que eu estive aqui falando esta palavra, você talvez tenha tido dificuldade de entender. Mas é assim mesmo. O que você não pode é não querer entender. Você tem que entender estas palavras. Você tem que entender. É da vontade de Jesus que você entenda, que você guarde e que você espere o Senhor Jesus voltar, porque o arrebatamento da igreja é para que nós possamos escapar desse tempo aí, dessa última semana da profecia de Daniel, para que nós venhamos estar com Cristo no tribunal de Cristo. Essa é a vontade dele. Enquanto a última semana vai estar vindo aqui sobre a terra, para experimentar os que habitam sobre a terra, nós vamos estar lá no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe, Jesus Cristo seja contigo. E lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.